Olá, antenados e antenadas, sejam bem-vindos aí ao canal Antena Dev. Hoje estamos aqui com a nossa tropa de elite para falar de home office. Comigo aqui o nosso co-host Marcelo Gonçalves, o nosso DevMan, é ele. Vamos lá. Também, bom dia, Marcelão. Bom dia, Zé. Bom dia, pessoal. Bom, comigo aqui também o nosso correspondente no Canadá, Aderson Oliveira. Bom dia, Aderson. Beleza. Como é que tá, Zé? Como é que tá, Marcelo? Tudo jóia? Tudo tranquilo. Bom, o Aderson é criador do site de treinamento DNN Hero e metido a podcasteiro no seu site aderson.com. Aderson foi meu colega de turma aqui na graduação da UFC, tem mais de 20 anos de experiência na área de programação, desenvolvimento de sistemas, principalmente aí na área de web, .NET, DNN. Fundou o site de suporte de sites deskpol.com, trabalhou em centenas de projetos remotos e desenvolvimento DNN na América do Norte, Europa, Austrália, gerenciou a criação de uma equipe de 12 desenvolvedores remotos no Brasil. Então ninguém melhor para falar de home office do que o Aderson Oliveira. Seja bem-vindo, Aderson. Beleza. O que eu puder contribuir, tô aqui às ordens, Zé. Bom, conosco também Francisco José, o nosso conhecido querido Franzé, né? Franzé gosta de ajudar as pessoas, criou o remotemeetup.com, atualmente é instrutor e software engineer na dailydrip.com, e quando não está codando, ele está quer estar codando, né? Tem experiência em trabalho remoto na Europa e nos Estados Unidos, né, e facilmente encontrado aí em franzéjr.com. Bom dia, Franzé. Bom dia, pessoal. Vamos ver aí, conversar um pouco, né? Com a gente também aqui Nicolas Fontinelli, engenheiro de software com 7 anos de experiência dentro e fora do Brasil, trabalhando com desenvolvimento, arquitetura e consultoria em software. Trabalha remoto há mais de 2 anos. Inicialmente o cara trabalhou na IBM Brasil, Moral, né? E atualmente na Crossover, empresa situada no Texas, nos Estados Unidos, que trabalha com desenvolvedores de forma remota pelo mundo. Então seja bem-vindo aí, Nicolas. Grande prazer ter você aqui. Um prazer meu, obrigado pelo convite. E vamos lá, né? Conversar sobre essa forma de trabalho. Sem mais delongas, eu vou perguntar o que todo mundo quer saber, né? É verdade que dá para trabalhar de cueca nesse negócio de home office? Quem é que responde aí? Nicolas? Eu admito que eu quase vim gravar de cueca hoje, viu? Porque remoto, todo mundo remoto, tá? O cara tá no Canadá, não vai me ver direito mesmo. Mas em respeito ao Zé, eu vim de bermuda mesmo, tá? De boa. Essa questão de trabalhar de cueca, né? Tem muita gente que faz essa piada. Eu acho que assim, que a pessoa tem que trabalhar, ninguém vai estar ali filmando 100% do tempo, né? Então, cada um tem que trabalhar da forma que se sinta mais confortável, né? Eu já escutei pessoas, a gente na minha empresa tem mais de 100 brasileiros, a gente tem um grupo, e aí muitas pessoas discutem coisinhas assim, e tem gente que realmente diz que trabalha. Como tem gente que diz que para trabalhar até passa perfume, se veste social para assimilar que está trabalhando mesmo no ambiente de trabalho, né? Então, acho que a questão principal é você assimilar que tem que fazer o seu trabalho, que tem que tá realmente ali tendo que produzir, né? Tendo que realmente entregar as suas tarefas, enfim. E se você consegue fazer isso vestido de uma forma mais relaxada ou não, eu acho que vai bem da pessoa, né? Agora, você colocar uma roupa que geralmente você usa para dormir, por exemplo, aí você pode dar aquela preguiça, aquela coisa, aí eu acho que já não é tão interessante, né? Eu acho que é muito desse ponto de assimilar que você tem que fazer o trabalho, né? A comunicação que o corpo passa para a mente também, acho que influencia muito nisso, né? Se você tá naquela disposição ali de ficar de pijama e tal, você já entra para trabalhar meio, né, naquele esquema de ficar sonolento, principalmente quem trabalha de noite, se já chega em casa, toma um banho, bota um pijama, o cara está passando a mensagem para o corpo que vai dormir e não trabalhar, né? Então isso talvez possa atrapalhar realmente. Exatamente. Eu diria o seguinte, para que cueca? Não,
sério. É como o Nicolas está falando, depende do estilo de cada um. Depende alguma coisa, mais roupa, menos roupa, ou um estilo mais despojado, depende o que funciona para você. Eu diria assim, não tem uma regra fixa, né? Eu, particularmente, eu tenho uma rotina e eu me visto para vir trabalhar. Agora eu me visto de bermuda, de uma camisa, bem relaxado, mas eu me preparo para vir trabalhar. Então, novamente, depende do indivíduo, depende do estilo de cada um, o que funciona para cada um. Agora, normalmente eu acho que, né, você tem que entrar numa rotina, tem que entrar numa disciplina, mas a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, acredito que em breve. Franzé, você prefere trabalhar como, Franzé? Bem relaxado, em geral. Nunca... É que eu já trabalhei, assim, de cueca, assim, mas raramente, é raro. Eu prefiro ficar, assim, bem mais relaxado. Mas, às vezes, quando eu saio de casa, eu me arrumo, e quando eu volto, eu já estou no clima de fora de casa, eu fico bem vestido, trabalhando. E eu acredito que, às vezes, é bom mudar. Eu me sinto bem, às vezes, quando eu fico, por exemplo, de tênis. Assim, mesmo estando em casa, vou ficar de tênis aqui até o final do dia, que eu vou me sentir melhor. Então, acho que realmente varia para mim. Mas, em geral, como o Adesso e o Nicolas falaram, fico bem tranquilo, não me preocupo muito com roupa, não. Varia para mim. Bom, nessa linha, eu queria perguntar para o Aderson, que tem experiência em contratação, né, em gerenciar projetos com pessoas trabalhando home office. Você não fica lá no seu computador olhando a telinha de todos os seus desenvolvedores para ver se eles estão bem vestidos, de cueca, como é que é? Não, na realidade, Zé, eu me preocupo muito pouco com quem trabalha comigo. O ponto eles estão produzindo o que tem que ser produzido? Eles estão criando e atendendo nos prazos que foram estabelecidos? É isso que importa. Claro, tem algumas ferramentas online, como, por exemplo, tem um site chamado Upwork.com, que eles têm uma ferramenta de monitoramento. E é interessante porque você pode dar uma olhadinha, ver se está tudo indo mais ou menos conformes, mas é mais no sentido de automatizar as horas que são trabalhadas e fazer pagamento automático, mas não tanto, no meu ponto de vista, de controlar o que é que eles estão fazendo, sabe? Porque normalmente, os resultados vão falar por si. Os resultados é o que falam por si. Não é o seu controle de minuto a minuto, vocês estão trabalhando de 9 a meio-dia e sair um pouco antes. Isso não importa. O que importa é a produção. A gente, como desenvolvedor, vocês sabem disso. Você sabe que o que importa é o que é produzido e não como você está vestido. Claro, se você for ter uma reunião com um cliente, vai precisar ter o seu contratado, o seu funcionário visualmente presente, você precisa, né, colocar uma certa aparência lá, mas não sendo o dia normal de trabalho, não importa. E o monitoramento muito cri-cri, o microgerenciamento, né, também não é oportuno, né, é a produção. Nicolas, e a sua experiência aí, você bate ponto, Nicolas? A minha empresa, particularmente, ela usa um software de monitoramento, né? Eu não falo nem tanto monitoramento, é mais coleta de dados quando você está trabalhando, você play, e aí ele começa a controlar clique de mouse, questão de print de tela, bate uma fotinha sua a cada 10, 15 minutos, né? Eles têm uma ferramenta mesmo bem assim, interessante até nessa coleta, e aí baseado nessa coleta, o seu superior geralmente define, esse cara tem que, como ele é um desenvolvedor, ele é um arquiteto, eu espero que ele passe 60% a 70% do tempo em ferramentas de desenvolvimento. Tanto tempo em meeting, tanto tempo em outras coisas, né? E aí, baseado nisso, ele tem várias métricas de testar a sua intensidade de trabalho, né? Quanto tempo você troca de uma tela para outra, quanto você está escrevendo, várias coisas assim, mas não, como a Aderson disse, como uma ferramenta de medir a sua produtividade, né? Porque a nossa produtividade a gente tem reunião diária, reunião semanal, e é baseado no tanto de entrega efetiva que você faz, né? Geralmente atrela um certo desenvolvimento a um ticket, e aí você vai desenvolver essa funcionalidade, entregar, e aí ver se ficou ok com o que o cliente está esperando. E é isso aqui mede a nossa produtividade em si,
E aí tem essa ferramenta para meio como ajuda, né? Até um caso que teve semana passada, teve um cara que está mais ou menos assim em treinamento, né? Porque ele entrou num projeto novo, e é um projeto com tecnologia bem interna do cliente, ou seja, não é utilizando um Java, um Spring, um Ruby, é uma coisa que tem que aprender mesmo, que é complicado você entregar, medir a sua produtividade. E o cara estava simplesmente fazendo mais de 60 horas por semana, toda semana, e não estava entregando, que era de certa forma esperado, porque ele ainda estava meio que em treinamento, sendo que com esse sistema de coleta, viu que ele estava passando 80% do tempo mais em outras coisas do que realmente desenvolvimento. E ainda fazendo horas extras, né? Fazendo 15 a 20 horas extras por semana. Que aí o meu gerente estava falando, né? Não, já é complicado você fazer 8 horas por dia, porque geralmente você passa 10 horas para fazer 8 horas, né? E aí ele fazendo todo esse tempo. Aí por várias semanas seguidas, acabou que rescindiram o contrato dele, né? E aí você conseguiu medir se a pessoa estava realmente, né, ali focada, tentando fazer o trabalho, né? Porque você pode não estar conseguindo entregar, mas está tentando, aprendendo, eventualmente você vai produzir melhor, mas você pode também estar relaxado, né? Então, como a Anderson falou, existem essas ferramentinhas que ajudam também nesse sentido. Isso tem a ver com o fato de o faturamento ser feito por hora, ou isso nem sempre é assim? Às vezes o acerto é feito contrato a contrato? Como é que é isso? Geralmente os desenvolvedores são pagos por hora trabalhada, é isso? Eu acho que depende, né? Porque, por exemplo, quando eu trabalhei na IBM, era empresa nacional, era um contrato CLT mesmo, mas agora, como essa empresa já é de fora, aí já é um contrato por hora, pago semanalmente, mas eu tenho certeza que várias empresas vão fazer diferente, né? Podem pagar por mês, podem pagar, né, mensalmente um valor. Então, mas como é que você recebe aí? No caso, eu não tenho que contar hora atualmente. Já faz um tempo que eu não conto hora. Só mesmo produtividade. Eu tenho um contrato com eles que eu tenho que trabalhar 8 horas por dia, mas às vezes algum projeto ou outro, que a gente tem alguns projetos de consultoria pequenos, e aí eu mesmo gravo minhas horas e comento, não, a gente estipulou tantas horas, eu fiz nessas horas, mas por conta de que era um projeto, tinha um escopo definido, então eu queria realmente ver como eu estava, para se eu demorasse, eu tinha até que dizer, eu demorei mais nesse aqui porque houve um problema. Mas atualmente eu não recebo por hora, eu recebo um valor fixo. Mas eu já trabalhei antes para outras empresas que realmente era por hora. Então aí se eu não trabalhasse, eu não ia ganhar daquele dia. Mas atualmente, tipo, eu tenho alguns day off, né? Se eu estiver doente ou algo do tipo. Eu tenho uma quantidade de dias que eu posso fazer isso durante o ano. E tem até férias também, alguns dias anualmente pagos pela empresa. E então é isso, tipo, acho que varia de empresa para empresa, depende também da sua relação com a empresa, mais ou menos isso. Anderson, como é que tá a tua experiência aí com contratação? Porque, na realidade, situações diferentes. Uma situação é quando você é quase funcionário da empresa ou funcionário, né? CLT, como você tinha colocado, Nicolas. Esse é um aspecto, né? Você é pago como funcionário. Outro aspecto é quando você tem o relacionamento com a empresa contratado, né? Você é um contrato, você está vindo para a empresa on demand, né? Em demanda, né? Existe uma demanda, existe uma necessidade, pode ser um projeto, pode ser uma necessidade temporária, e aí tem relacionamentos diferentes, como o Franzé estava colocando, né? Você pode ser pago um valor fixo, e um valor fixo no projeto, porque no meu modelo, como eu trabalho muito por projeto, então pode ser um valor fixo por projeto, ou pode ser um valor por hora. Eu gosto bastante de trabalhar com os meus contratados por hora, e também com empresas que eu sou contratado por hora também, porque, enfim, tem visões diferentes com relação a isso. Tem gente que diz, não seja pago por hora, tem gente que diz, seja pago pelo valor que você agrega à empresa, né? Então, normalmente, diferentes pessoas com diferentes opiniões, eu gosto do modelo de pago por hora, como cliente, como provedor. Eu acho mais flexível, tanto para o cliente final, como para os meus contratados também. Eu gosto do modelo de pago por hora. Bom, tem um clichê relacionado à home office que muitos consideram como uma de suas vantagens,
que é você poder trabalhar de qualquer lugar, né? Mas é bom, é qualquer lugar mesmo, se dá para trabalhar numa barraca na Praia do Futuro, né? Dá para trabalhar numa barraca, num shopping, ou esse todo lugar não é exatamente todo lugar, né? Vou começar com a minha opinião. Eu acho que dá para trabalhar de qualquer lugar, agora depende de que trabalho. Porque, sinceramente, eu não consigo trabalhar e desenvolver e programar estando num café, estando num local que tenha muita gente indo e voltando e zoada ao fundo. Eu não consigo. Então, novamente, vai um pouco do estilo de cada um. Eu consigo fazer, enfim, checar meu e-mail e responder meu e-mail e num café. Consigo fazer isso. Mas desenvolver e produzir no local, num ambiente que seja um ambiente zoadento. Praia, talvez, eu nunca testei, se bem que já testei na praia, mas normalmente eu gosto do meu escritório, eu gosto da paz e da tranquilidade do meu escritório. Pode trabalhar em qualquer lugar? Pode. Agora eu acho que é o estilo de cada um. Eu não consigo programar com muita gente conversando por perto, mas eu consigo fazer outras coisas. Mas uma vantagem talvez seja que você pode trabalhar, por exemplo, o Nicolas já trabalhou nos Estados Unidos, no Ceará, na França, né? Então, no hotel que você está ou na casa que você está instalado, de repente é mais fácil trabalhar, não é isso? Eu acho bem interessante, para mim é uma das coisas das principais vantagens, inclusive, porque, por exemplo, quando eu saí da IBM para essa empresa, eu pude estar na França, no caso, né? É porque minha noiva estava fazendo doutorado lá e eu também estava estudando. E aí eu pude continuar trabalhando de lá. E aqui quando a gente veio para Fortaleza, ela trabalha em Quixadá, eu posso passar a semana com ela lá. Final de semana a gente vem para Fortaleza, eu trabalho em Fortaleza. Então, para mim, eram coisas que eu nunca poderia ter se não fosse remoto, né? Então, é uma coisa assim, que me prende muito, que faz eu continuar e querer continuar trabalhando, porque é uma das principais vantagens, né? Agora, sobre shopping, praia, eu acho que é total com a Desson aí, porque assim, eu acho muito difícil uma pessoa conseguir trabalhar rotineiramente num ambiente que tem muitas pessoas, né, que tem um fluxo. Até porque você vai para a praia, você não vai para, assim, né, você geralmente vai para a praia com amigos, né, para conversar, fazer um social, e aí como é que, mesmo que você se concentre com pessoas do lado, mas se tem alguém falando com você não pode focar naquilo, né. Então, mas assim, para trabalhar em qualquer lugar, assim, às vezes você quer fazer uma viagem, aí você consegue trabalhar do hotel, né, e de noite aproveitar a outra cidade, por exemplo, às vezes um evento que você vai. Então, é bem flexível e eu acho que a principal razão, assim, de eu gostar do remoto e querer continuar trabalhando no remoto. Marcelão, você já trabalhou na praia, remoto? Hein? Não. Não, eu acho que, assim, você... quando você se coloca, é aquela mesma coisa que eu falei antes, né? A mensagem que você coloca na sua mente conduz muito o que você vai fazer. Se você vai para a praia, você está na ideia de relaxar, de curtir aquilo ali. Então, eu acho que é mais uma tortura você estar na beira da praia trabalhando do que propriamente trabalhar relaxado, concentrado. Eu acho que é muito mais fácil você relaxar trabalhando, ouvindo uma música clássica, por exemplo, num lugar sem muita distração, do que você tá numa montanha, alguma coisa assim, e, né, tentando aproveitar aquele friozinho, um chocolate quente, alguma coisa, ou na beira do mar, ouvindo o som do mar e gente passando e o surf rolando lá no mar e tal. No meu caso, dá muito mais vontade de estar lá dentro do mar surfando do que com um notebook no meu colo trabalhando. Então, aquilo para mim é uma tortura. Eu prefiro realmente estar recluso ali no escritório ou no silêncio com alguma música, depende do que eu vou fazer. Às vezes eu boto música clássica, às vezes eu boto um rock, um heavy metal, alguma coisa assim. Mas eu acho que é isso. Você tem que preparar mesmo a mente, o ambiente para conduzir o seu trabalho de uma maneira que você se torne mais produtivo. No meu caso, estar na praia derrotar toda essa produtividade. Realmente não é o caso. Eu prefiro estar na praia para surfar e tomar uma água de coco, alguma coisa assim. Eu tenho um dilema aqui, né? Eu gosto de vez em quando trabalhar em shopping. E aí, Franzé, sua experiência no shopping? Eu gosto muito de trabalhar em shopping. Eu não faço isso rotineiramente, mas de vez em quando eu gosto bastante. O que eu faço geralmente, eu
eu faço a maior parte do meu trabalho, e aí eu vou pro shopping, e eu fico lá, porque às vezes eu tô esperando alguém, ou coisa do tipo. E é bom porque eu saio de casa, esse é um dos motivos que eu gosto. Eu não vou sempre, mas eu vou bastante. E com relação a pessoas passando, eu não me incomodo com isso. Barulho eu não me incomodo muito também. Às vezes eu fico até mais produtivo, porque tipo, eu fico olhando no computador e é como se tudo ao meu redor não existisse. E eu gosto. Mas aí, como o Marcelo comentou, é o que vem na sua mente. Eu vou lá e eu digo, não, eu tenho que fazer essa coisa. E aí eu sei que eu vou para lá fazer só aquela coisa, como se eu estivesse indo pro trabalho, entendeu? Então eu sei que deu ali, tipo, 2, 3 horas, eu tenho que terminar aquela coisa, então eu foco só naquilo. É uma coisa boa para mim. Eu uso também um fone que tira ruído, então eu não escuto quase nada dos barulhos. Então isso me ajuda também a ir para outros cantos. Tipo, é uma coisa que, um investimento tipo, no meu trabalho. Então, não é uma coisa rotineira, mas eu acho que é bom de vez em quando. Até também sair com algum colega para trabalhar, trocar uma ideia. Acho que é uma coisa interessante. No final das contas, é questão de estilo. O Franzé tem o estilo dele, cada um tem o seu estilo. E, como o Marcelo está dizendo, se está na praia, vá para a praia. Agora, o que pode fazer com a flexibilidade do remoto você pode estar na praia e precisa de 1 hora para responder seus e-mails. Então, você tira 1 hora, vai para o restaurante, responde seus e-mails, e aí vai curtir a praia depois. Então, não dá para fazer, o que não dá é um P lá, um PK. Mas dá para você fazer assim, agora é a hora do computador, agora é a hora da praia. Bom, eu tenho um dilema aqui que é o seguinte. Quando eu tenho que escrever um artigo, né, Marcelão? Muitas vezes eu prefiro escrever em casa porque eu tenho mais tranquilidade. Se eu estiver aqui no meu office aqui na universidade, todo o tempo alguém batendo na porta, vem um aluno, bate, vem algum funcionário, bate, pergunta alguma coisa. E isso acaba quebrando o meu raciocínio numa tarefa que precisa de muita concentração, que é você estar escrevendo um artigo. Então, às vezes, eu prefiro fazer isso em casa. Mas, às vezes, quando eu estou em casa, quando meu filho era pequeno, aí meu filho batia lá no meu escritório em casa para pedir para jogar videogame, né? A minha esposa batia para consertar a lâmpada que queimou. Então, a minha pergunta é essa: quem aí tem esposa, filho pequeno? Isso aqui, eduquei os meus. Eu já trabalho em casa há 10 anos, então ou dava certo, ou então já tinha partido para outra há muito tempo. Então, quando eu coloco isso aqui no trinco da porta, eles não batem, a não ser que casa está pegando fogo e todo mundo vai morrer. Bate, pode bater. Tem um assaltante correndo com a faca dentro de casa querendo me pegar. Pode bater. Mas se isso aqui tiver na porta e não for emergência, não bata. Saia. Todas as 3, mulher e 2 filhas de 4 anos, sabem disso aqui. Funciona muito bem pra mim. Esse cara é um herói. Item de primeira necessidade isso daí. Cara, me cercar de 3 mulheres. Franzé, você não passa por isso ainda, né, Franzé? Assim, quando eu morava com meus pais, de vez no começo, assim, chegavam gritando, vem ajeitar aqui não sei o que no celular, coisa do tipo. E aí eu realmente obriguei muito, né? Eu dizia, olha, eu não posso, vocês querem que, tipo, eu saia de casa, né? Eu chegava logo assim, eu vou ter que sair de casa se eu não puder trabalhar aqui. Aí já é então, golpe tipo, baixo, você realmente tem que pegar pesado, tá entendendo? Não adianta, porque é seu trabalho. Então, tipo, ou é aquilo, então você tem que sair de casa de alguma forma. Então, realmente, eles eram educados, depois de algumas brigas, assim. E, atualmente, com a minha esposa, ela também entende e não tem problemas, não. Mas acho que se tivesse, tipo, um filho pequeno, ia ser um pouco mais complicado, até chegar a uns 4 anos e poder ser educado, né? Mas eu não tenho problemas com isso, não. Nicolas, a professora Tiziana deixa você trabalhar, né? Deixa. Geralmente ela tá também na UFC e quando ela chega eu já tô, assim, terminando mais ou menos o que eu tenho que fazer, né? Então, é bem tranquilo, não tem menino ainda, né? Quando eu tiver, eu vou ter que imprimir uma dessa igual a do Aderson também para colocar aqui na porta. Mas é bem tranquilo. Às vezes acontece, assim, no final de semana eu ainda tô na casa dos meus pais, aí, mas assim, no começo já teve toda uma preparação também. Eu, quando tranco a porta, eu às vezes nem respondo, né? Às vezes tem alguma coisa que precisa, telefone, campainha, se eu tiver só, eu deixo tocar, claro, nem me preocupo. Então,
tem que ser assim, né? Porque senão, uma coisinha que você faz aqui, uma coisinha que você faz acolá, é uma coisa que no seu dia vai virando uma bola de neve, né? Você vai deixando perdendo raciocínio, né? Perdendo a pegada lá do trabalho, então não dá certo mesmo, não. Tem que ser forte nisso aí. Não é tão simples não, mas tem que... Bom, e é verdade que dá para ganhar em dólar, Derson? É isso mesmo? Dólar, euro? Rapaz, se não desse para ganhar em dólar, já tava... No seu caso, no seu tá caso, Canadá, que tá pô, no, é natural, você tem que ganhar né? em dólar mesmo, mas Eu a gente tô tá no pagando Brasil... dólar. Mas eu ouvi dizer que o Franzé ganha em euro. Rapaz, Não. é Melhor 2 dos vezes mundos. mais do que o nosso aqui. Como é que é essa história de para quem trabalha no Brasil é tranquilo, né? Pode ter um contrato CLT, receber normalmente. Mas quem trabalha para empresas no exterior, ganha em dólar, é verdade? Como é que é esse clichê? Isso? Como é que falam mandem a real aí, como é que isso funciona na prática? Todo o funcionamento aí, inclusive, de como transferir o dinheiro que você ganha lá para cá, imposto de renda, como é que fica, Cuidado se tem alguma perda, um custo. Cuidado que o Marcelo trabalha com arrecadação, então... Mas é estadual, se vocês estiverem comercializando alguma coisa, não é o caso. Vamos lá. O pessoal da Receita fica de olho em vocês, aí como é que é? Uhum. Bom, dá pra... Vai lá, Nicolas, pode começar. Não, assim, essa questão de recebimento primeiro, né? Geralmente o que eu vejo as empresas é um modelo que eles chamam de corp to corp, né? Que é assim, você se responsabiliza pelas suas taxas no seu país, né? Os seus custos, e eu lhe faço aqui a transferência. Essa transferência geralmente que eu vejo, não só na minha empresa, mas outras, geralmente passa por uma empresa terceira, e ela coloca seu dinheiro lá. E aí, se for de exterior, dólar, euro, enfim. E daí, dessa empresa terceira, uma espécie de confidência, um PagSeguro, né? No meu caso, é a Payoneer. Aí coloca o seu salário lá, mensalmente, semanalmente, dependendo do fluxo de pagamento, e eles fazem uma transferência na sua conta, né? Aí, às vezes, pode ser agendado, às vezes pode ser uma coisa que você recebe por lá e faz a transferência, né? Aí chega na sua conta. Aí quando chega na sua conta aqui, você não vai ter mais nem dólar, nem euro, porque você vai tirar em reais, vai pagar a conversão, né, que foi feito. Então você não vai chegar assim com massa de dólar andando, aqui não. É uma transferência, você vai receber em reais, mas o pagamento, por ser no exterior, às vezes é taxado em dólar ou euro, né? Aí questão de imposto, aí tem várias situações diferentes, né? Por exemplo, se você é pessoa física, é como se você, mais ou menos como se você tivesse uma renda de aluguel, né? Você vai ter que criar lá o seu carnê-leão da Receita e vai declarar, ó, eu ganho tanto por consultoria no exterior, é dinheiro não assalariado do exterior, por exemplo. E aí você vai pagar, ele vai lhe gerar dizer quanto de imposto você tem que pagar, que é aquela tabela bem agressiva mesmo de até 27%, né? Não tem como fugir. E aí você vai pagar o DARF mensalmente, né? Aí existem pessoas que gostam de criar empresa porque essa taxa de imposto é menor. Mas aí entra alguns detalhes mais específicos. Por exemplo, se você faz desenvolvimento de software, da empresa lá, o CNA que chama, né, a função da sua empresa, a taxa de imposto também é alta, é uns 17%, 18%, por aí, quase 17%, não sei o número. E aí, com contador, com abertura de empresa, com burocracia, talvez não vale tanto a pena, né? Muita gente fala em fazer isso, mas porque colocam em outro anexo, que é um anexo de como se fosse tratamento de dados, digitação, que não é exatamente o que você faz, né? Aí, assim, né? Não sei se é legal ou não é legal, mas é uma coisa que deixa bem subjetivo no que você faz. Aí, eu vejo essas duas opções, né? Mesma coisa de criar um microempreendedor. Microempreendedor não é para desenvolvimento de software, consultoria em TI, né? Tem gente que faz isso, eu já vi, mas também não é a forma correta, né? Então, geralmente são essas duas opções. Cria uma empresa, diz que existem várias ferramentas aí de contabilidade online, de criação de conta pessoa jurídica online, que você pode fazer a transferência, paga o custo o custo do imposto pela empresa,
e recebe, ou então você recebe como pessoa física, cai na sua conta, declara, faz o recolhimento mensal e você tá ok com a receita, tá ok com o termo de legalidade e tudo. E até para você, por exemplo, você vai comprar um apartamento, uma coisa, a sua prova é o imposto, né? Então, a sua declaração de ganhos. Então, essas são as duas formas que eu vejo, assim, as pessoas fazendo, né? De ser mais, assim, que eu acredito ser o correto, né? Franzé, você faz como? Acho que o Nicolas explicou tudo bem direitinho. Tem realmente essas duas formas, a pessoa recebe como pessoa física ou pessoa jurídica. Tem gente também que recebe até em Bitcoin e deixa em Bitcoin e pronto. Opa! Mas Era o que eu ia perguntar. é de cada um. É de cada um. Eu tenho colegas que recebem Bitcoin, mas aí transformam para real e pagam imposto. No meu caso, eu tenho uma empresa, eu pago como pessoa jurídica e eu recebo também tipo, por intermédio de outro intermediador, como no caso o Nicolas, ele usa o Payoneer, eu uso a Husky, uma empresa também que tipo, faz essa transferência do outro país para cá. E é isso, pago os impostos todo mês e mais ou menos isso. Não tem um pouco de complicação no início, porque se você começa e você não sabe como fazer, você vai ter que ou tentar ir pagar carnê-leão para legalizar seus impostos, ou tentar abrir empresa, que é um pouco mais complicado, mas a longo prazo você consegue economizar um pouco. Mais ou menos isso. Não tem muito problema não em receber. Nunca vi gente com problema não. Eu não tenho muita experiência na recepção no Brasil, né? Eu envio, mas não tenho experiência no outro lado. O que eu sugiro para quem tiver interesse é conversar com o contador. Nada melhor do que conversar com um contador que entenda realmente e que tenha trabalhado com alguém que esteja na sua situação também, que tem experiência, porque muitas vezes contabilidade, enfim, lidar com finanças é muito vasto. Então, se você conseguir encontrar um contador que tenha experiência com o tipo de trabalho que você está fazendo, melhor ainda. Perfeito. Pessoal, e com relação a trabalhar em time, quando o time está remoto, né? Questão de fuso horário, idioma, o time está remoto, como é que faz para trabalhar, para, por exemplo, ter 100 funcionários remotos metendo a mão no mesmo código, como é que isso funciona mesmo? Eu já trabalhei numa empresa que tinham 12 desenvolvedores, todo mundo remoto, mas às vezes eles tinham reuniões, eles tinham dias que eles iam para a empresa. E no caso, a gente usa tipo GitHub ou outra ferramenta para revisar código. Tem um sistema de monitoramento de tasks, de issues, como, por exemplo, o Jira, ou o Trello, ou o próprio GitHub. E aí, tipo, alguém me diz, você vai fazer isso aqui, a divisão pode ser por sprint ou mesmo Kanban. E aí eu fiz isso, aí alguém vai revisar meu código, alguém da parte de qualidade vai também revisar a funcionalidade. Então, basicamente, é como se fosse uma empresa, se eu estivesse trabalhando numa empresa. Eu não sinto nenhuma diferença em estar perto da pessoa. É até uma coisa um pouco estranha no começo, porque no começo eu trabalhava para uma empresa aqui em Fortaleza e eu acordava bem cedo com relação ao fuso horário, eu começava a trabalhar às 5, 6 horas da manhã e depois eu ia para essa empresa que eu estava trabalhando. E aí, quando eu chegava nessa empresa, eu me sentava na cadeira e eu pensava, poxa, tipo, eu tive que vir para cá, sendo que eu estava trabalhando agorinha para 7.000 quilômetros de distância. E, tipo, para mim era a mesma coisa, tá entendendo? Eu me sinto, às vezes, até mais produtivo estando em casa, trabalhando assim, porque eu posso focar mais, do que estar dentro de uma empresa, só sentado lá. E as pessoas acham que eu posso estar trabalhando, na verdade, eu estou com a cabeça em outro mundo. Então, não sei se eu comentei um pouco coisa, nada a ver com a pergunta, Fique à vontade. mas eu não sinto nenhuma diferença em trabalhar. Eu não sinto nenhuma diferença em trabalhar tipo remoto, com um time remoto distribuído. Atualmente a empresa que eu trabalho tem a galera da Venezuela e outros Estados Unidos e eu aqui. Então todo mundo é distribuído e a galera faz questão de estar distribuído. No caso do meu CTO, inclusive, ele vendeu a casa dele, ele está trabalhando num trailer, num RV, porque ele quer realmente ficar viajando e trabalhando. E às vezes eu estou pareando com ele, assim, remotamente, codando, e ele disse, não, peraí, eu acabei de entrar no carro. Ele parou o carro, estacionou e estava lá codando dentro do carro, né?
Então, tipo, ele é bem... pode trabalhar também de qualquer canto, assim. E aí eu não sinto nenhuma diferença. Acho que o maior ponto aqui é dizer do trabalho assíncrono, né? Lá na empresa que eu trabalho, eles sabem trabalhar assincronamente, e você também tem que trabalhar assincronamente. Como é trabalhar assíncrono? É tipo, eu fiz aqui uma coisa e eu não tenho que depender de alguém ali para ficar revisando aquilo agora. Eu fiz, deixo ali, fica esperando, eu já vou fazer outra coisa. Depois, quando me responde, eu volto para aquela task, por exemplo, e digo, então, a gente sabe trabalhar assincronamente. Isso é uma das coisas que ajuda do confuso horário. Tem gente que está trabalhando 4 horas antes de mim, e não tem problema algum, assim. Mas claro que eu acho que tudo isso é uma educação do time e confiança de todo mundo. E, com certeza, tipo, eu trabalho, tipo, de noite, muitas vezes de noite, até meia-noite, por exemplo, por conta do fuso horário. Varia, assim, geralmente eu não trabalho de manhã, por exemplo. Então, varia muito com relação ao fuso horário e eu não tenho nenhum problema, assim, com relação a time distribuído remotamente. Agora eu fiquei com uma curiosidade, em geral, esses projetos desenvolvidos remotamente usam metodologias ágeis, né? Em geral, pelo menos é o que eu suponho. Como é que é? Não dá para fazer a programação em pares, né? Não, inclusive, esse negócio do assíncrono eu acho bem interessante, porque eu acho que ao longo do tempo é mais produtivo, inclusive porque às vezes você está numa empresa que você tem que resolver tudo naquele momento que você está na empresa, né? E às vezes você precisa de uma coisa que a outra pessoa não pode ir responder naquele momento. Então, você pode, se você tem essa cultura, você deixa aquela pergunta e volta disso depois, né? Quando você estiver preparado para a resposta, ou então já começa trabalhando em outra coisa, né? Então, acho que ao longo do tempo isso é até legal. A minha empresa ela tem cerca de quase 2.000 pessoas que são remotas mesmo. É todo mundo, né? Só desenvolvedor, é gerente, é vice-presidente, né? Que eles chamam, é o cara que representa o cliente, é todo mundo realmente remoto. E assim, dá certo. Quanto ao pair programming e time zone, só uma situação que eu estou tendo agora, por exemplo, a minha empresa basicamente compra outras empresas e faz melhorias em infraestrutura, de código, essas coisas. E aí compraram uma empresa, quem conhecia o código estava todo na Índia, né? Era uma empresa local de lá, a Redmi. Não é local de lá, mas assim, essa parte era framework, era lá na Índia. Então, assim, a gente código um pouco legado, e a gente tendo que aprender sobre isso, todo mundo, né? E aí, qual foi a ideia? Não, vamos fazer o pair programming com o pessoal de lá. E aí, por exemplo, para mim, eu fazendo pair programming de 2 a 4 horas por dia, com pessoas da Índia, aí realmente, nesse caso específico de pair programming, aí eu tive que ficar junto com eles, acordando bem cedo para poder bater meu horário com eles, né? Porque lá eles estavam ainda trabalhando no escritório, né? Eles estavam nesse processo de entrar na metodologia da empresa. Então, eles ainda estavam no escritório, aí eu acordava bem cedo para poder bater com a tarde deles, né? Que é quase 8 horas de diferença. Mas dá para você fazer pair programming tranquilo, a questão do time zone, a parte assíncrona ajuda muito, né? Então, eu acho que é possível, às vezes até melhor, assim, você trabalha compartilhando tela, né, conversando, eu compartilho a minha, tu compartilha a tua, às vezes é melhor do que 2 pessoas se espremendo, assim, olhando para um computador e codificando aqui, o outro aqui, é interessante, né? Tem uma vantagem, né? Você não precisa depender do perfume do colega que está do lado, né? Exato. E olha, não sei se o Marcelo tá cheirando bem. Não é por nada não, mas sentar de um lado, sem preconceito só a parte, mas sentar de um lado indiano, você não... Zé, posso fazer uma pergunta? Pode. Eu tenho curioso, Nicolas e Franzé, vai para Nicolas primeiro. Como é que achou do inglês? Como é que rolou o inglês para vocês? Para mim, assim, a questão do idioma é inglês, né? E não tem muito para onde correr, né? E para mim é porque eu sempre mesmo fiz curso, aí as empresas que eu trabalhei aqui mesmo em Fortaleza tinha essa questão de exigência de inglês que eu pratiquei, né? Aí eu passei um tempo nos Estados Unidos que melhorou muito, e agora falando também melhorando, então foi uma coisa contínua, assim, né? Começou com curso, depois nas empresas, né? Franzé?
Pra mim também, tipo, sempre foi default desde a faculdade, o inglês pra mim, nunca tive problemas, não. Eu já trabalhei também para uma empresa francesa, onde eu trabalhava fazendo francês, falando francês. Então, varia, eu acho que quem quer trabalhar remoto para fora, tem que... inglês é padrão, não tem para onde correr. Aderson, você que contrata, ainda falando sobre essa questão do fuso horário, eu já vi alguns contratantes, não só de desenvolvimento de software convencional, mas principalmente aí no Canadá, que tem muitas empresas que são desenvolvedoras de jogos, que eles falam que às vezes o fuso é sim um problema quando o fuso é muito diferente. Por exemplo, as empresas que desenvolvem jogos às vezes contratam estúdios para fazer desenvolvimento de partes dos jogos, mas esses estúdios às vezes estão no Japão, por exemplo, e o fuso horário do Japão em relação ao fuso horário do Canadá é muito diferente, assim como é aqui para o Brasil. E mesmo empresas de desenvolvimento de software convencional falam que o desenvolvedor brasileiro leva uma vantagem sobre o indiano, por exemplo, justamente por causa do fuso horário. Questão de reunião, até no processo ágil, fazer uma meeting inicial ali, toda aquela preparação, planejamento do sprint e tal, isso fica mais facilitado por conta do fuso horário próximo entre Estados Unidos e Brasil, Canadá e Brasil. Como é que você vê isso? Como é que tem sido sua experiência com os seus contratados que estão no Brasil? Ok. É o seguinte, eu acho que existe uma contrapartida, um balanço. Você vai para a Índia, para as Filipinas, e você tem um custo bem baixo. Porém, você tem o outro lado da moeda, né? Que é a questão de diferença de time zone, que pode ser um problema, pode ser que não, contanto que tenha algumas horas de intercalação, eu diria que é suficiente para ter uma dinâmica ok. Tem que existir, na minha opinião, algumas horas de intercalação. Nem que seja 1 hora, 2 horas, mas algumas horas para que consiga alguém se reunir com quem está lá do outro lado. Com a questão do Brasil, tem a vantagem do time zone, com certeza. Qual é a desvantagem que às vezes eu vejo? A desvantagem que às vezes eu vejo, e para falar a verdade, nesse momento atual, eu não trabalho com ninguém no Brasil, mas trabalhei muito no Brasil há cerca de 8, 7 anos atrás. Uma das vantagens era essa, e foi a questão da minha pergunta anterior, que era o inglês, que às vezes tinha uma problemática do inglês com o pessoal que eu trabalhava no Brasil, que eu não podia colocar os nossos clientes diretamente em contato com eles, porque pecavam no inglês. Então, o inglês era um problema, porém, o time zone é uma vantagem. A outra desvantagem que eu via, às vezes, é a questão do que a gente não tem controle, é a questão da moeda. A moeda, o real é mais forte do que a moeda indiana, do que a moeda filipina. Então, muitas vezes, o custo fica um pouco mais alto no Brasil. Porém, novamente, tem a vantagem dos profissionais de alta categoria e a vantagem do time zone. Então, é uma questão de balanço, né? O que é que eu preciso mais? Eu preciso de um custo mais baixo? Eu não ligo tanto para o time zone? Então, é uma questão de você ver as suas prioridades como empresa. O que é que eu priorizo? Né? É custo, é qualidade, é língua, é a fluência, é a capacidade. E aí você vê, bem, eu posso conseguir isso aqui no Brasil, eu posso conseguir isso aqui na Índia, na África do Sul, nas Filipinas, e ver o que é a prioridade para a sua empresa. Franzé, imagine que eu gostei desse negócio de trabalhar home office e estou afim de trabalhar home office, né? Eu sei que você tem uma comunidade aí, é ligado às comunidades para ajudar a gente que quer trabalhar, profissionais que querem trabalhar home office. Conta um pouquinho dessa história aí pra gente. Como conseguir emprego? Isso. Tu quer dizer? Pronto, os 2 empregos que eu consegui remotamente foram formas bem aleatórias. O primeiro foi, no Twitter, eu vi alguém que estava precisando lá, era uma empresa, e eu falei, beleza, eu quero, vamos conversar. E aí começamos a conversar. Mas eu já procurei também outros cantos. Eu acho que o que eu posso dar de dica existem muitas vagas que nos Estados Unidos, na Europa, etc. Então, se você realmente quer procurar, atire para todo lado, claro que vendo o perfil da empresa se enquadra com você. Mas se tem, 10 empresas que você
que você acha que se enquadra, que você está de acordo com o que você trabalha, manda para todos, porque tem muitos problemas que às vezes você manda em currículo ou coisa do tipo, e aí as empresas demoram a responder ou coisa do tipo. Então eu mandaria para todas, dentro do seu espaço amostral aí, e com certeza tem muitos cantos, como o We Work Remotely, ou muitos sites que o próprio Stack Overflow, o AngelList, que tem vagas, e as vagas são, já diz lá, tipo, aceitamos remoto. Com relação à time zone, eu acho que ajuda bastante, porque a gente está próximo dos Estados Unidos, é quase a mesma time zone. Mas uma coisa, se o cara estiver procurando, uma coisa que eu sempre vejo são vagas para pessoas que já têm uma certa experiência, tipo sênior ou mid-level para cima, porque justamente as empresas não querem ficar ali, como que chama? Se tu não sabe desenvolver totalmente, sozinho, a empresa não vai te querer muito, porque ela não vai querer perder tempo, passar o mês todo te ensinando coisas. Então, geralmente, o que eu vejo, as vagas são vagas de sênior ou de mid-level para cima. Tem algumas vagas júnior também, tem visto bastante, mas em geral, mesmo se o cara for júnior, o cara tem que saber desenrolar sozinho, né? Mais ou menos isso. Com relação a salários, varia bastante, depende também muito do país. A Europa paga uma coisa, os Estados Unidos paga outra. Mais ou menos isso. Não sei se era essa a tua pergunta, Zé. E se vocês fossem resumir assim, qual a grande vantagem de trabalhar home office e a grande dificuldade de trabalhar home office? Só pode escolher uma coisa. O que é que você escolheria, Nicolas? Olha, de vantagem, como eu disse, essa questão mesmo de estar de qualquer lugar, né? É claro que tem outras vantagens, como a flexibilidade, geralmente se ganha, às vezes, por exemplo, você não perder tempo em trânsito, coisas assim, mas para mim realmente estar de qualquer lugar, né? Pelo menos hoje em dia, eu acho que é o principal. Questão de desvantagem, eu acho que você perde um pouco de convívio social que não tem como o meio virtual lidar, por mais que você tenha até eu tenho muitos brasileiros na minha empresa que às vezes converso muito, mas é de tempo em tempo, não fica aquele convívio que você tem com uma pessoa no escritório, né? Eu acho que isso é também a principal dificuldade de as pessoas se adaptarem também. A questão da disciplina é importante, mas a questão de sentir falta de estar num convívio com outras pessoas do seu emprego, né? Às vezes chegar, falar do seu trabalho com um amigo, né? E brincar, né? Isso, aquele horário do café, ou almoçar com seus colegas, né? Isso você perde e não tem tanto para onde correr, né? Não tem acaba perdendo mesmo. Não dá para tomar uma Não dá pra tomar uma na happy hour da sexta-feira, né? Evento social é jogar videogame online, pô. É uma boa, é verdade. Rola um fifão, né? Festa de confraternização no Natal, aí rola um fifão. Né? Battlefield. Até os jogos são online também, né? Eu, por exemplo, às vezes dava um pausa no almoço, aí ia jogar 2 partidas de FIFA, voltava, né? Então, assim, tem muito disso também. Até o jogo problema vai online, ser ganhar do chefe, né? Tem que ter cuidado, né? Isso aí pode na minha empresa, eles fazem uns happy hours por países, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil, eles fizeram um happy hour em São Paulo e em Porto Alegre, mas aí tem gente que é de outro canto, é mais complicado ir, né? As empresas costumam promover encontros presenciais. Eu sei que a Buffer, por exemplo, lá dos Estados Unidos, eles têm uma política realmente de contratar os funcionários e permitem que o funcionário escolha em que lugar do mundo ele quer morar, inclusive ajudam na mudança do cara e tal. Só que todo ano tem uma grande reunião que junta todo mundo numa cidade escolhida e faz uma reunião grande de planejamento para o ano seguinte e tem festa e tudo. Vocês já trabalharam com empresas que fazem isso também, geram esses eventos, promovem essa integração presencial? O que eu vejo assim de vaga é que às vezes muita descrição de empresa fala assim, você trabalha onde você quiser e 2 vezes por ano a gente vai ter um evento para se encontrar, né? Eu vejo isso, mas não é uma coisa que não sei se o Franzé ou a Adesson viveram coisa parecida, mas
o que eu vejo de vagas é falando isso, que realmente tentam promover esses encontros pelo menos 2 vezes por ano, vamos dizer assim. Eu acho que esses encontros são até saudáveis. Acho que é bom 1 vez por ano ou 2 se encontrar com a galera. A empresa que eu já trabalho com eles acho que vai fazer 1 ano. Eu nunca os vi, né, pessoalmente. Mas outra empresa que eu havia trabalhado, eu cheguei a me encontrar com eles e tipo, eles ajudaram, né, na viagem e tudo mais. Eu acho que é saudável, acho que é uma boa, mas não é obrigatório, assim. Mas eu acho que é bem saudável. Só fazer uma pergunta rápida para o Nicolas e o Franzé. Vocês usam vídeo na comunicação de vocês com as empresas? Nicolas, não, também? ultimamente não. Já teve casos que sim, depende muito mais do gerente em questão. Às vezes ele fazia uma reunião e quando ele colocava, aí eu colocava também. Mas ultimamente nada de vídeo, nenhum, realmente. Porque, só para tocar no ponto de integração, uma coisa que eu faço questão é que o pessoal que trabalha comigo, a gente se vê 1 vez por semana, a gente tem uma reunião semanal nas segundas-feiras e todo mundo tem que estar com câmera ativa para a gente estar se vendo todo mundo. Então, normalmente, tem como resolver a questão de você não ter o contato humano? Não tem, mas tem como minimizar. E eu acho que com o passar dos anos aí, com realidade virtual sendo cada vez mais real, isso aí vai começar a ser bem menos um problema, eu acho, é a minha opinião. Dá pra pelo menos zoar quando o time do colega perde, né? Fortaleza foi rebaixado, aí o cara chega na reunião de segunda-feira, né? Isso aí é ano que vem, pô. Tira aquela onda, né? Ano que vem. Vasco foi vice de novo, Vasco foi vice de novo, aí é todo tira ano. Onda, né? Aí é todo ano, né? Palmeiras não tem título mundial e tal. Deixa eu fazer uma pergunta aqui também mais geral, que é o seguinte, acho que tanto o Franzé como o Nicolas trabalham hoje com um contrato de longo prazo, né? Mas como é que vocês veem o mercado aí, o Aderson também como contratante, para questão de freelancer, um trabalho rápido, curto, inclusive quanto à remuneração, se vale a pena mais trabalhar como freelancer ou não, porque eu imagino que um trabalho de tiro curto deve ter uma remuneração por hora talvez um pouco maior, não sei se é assim, você pode falar sobre isso também, Aderson? Posso. Na realidade, essa é a minha maior experiência. Eu não tenho, para falar a verdade, experiência alguma com o trabalho remoto como funcionário. Eu tenho experiência, o trabalho remoto como vou qualificar aí como freelancer. E você pode colocar vários nomes para freelancer, contractor, você pode chamar de aba 4. Contanto que não tenha um contato formal de empresa e funcionário. Eu diria o seguinte, eu gosto muito do modelo freelancer, te dá uma possibilidade de eu estou no meio e eu posso ter vários clientes de um lado e eu posso ter várias pessoas trabalhando comigo do outro lado. Então eu fico aí como um funil, né? Captando clientes, e alguns clientes eu posso lidar pessoalmente, e alguns outros eu tenho minha equipe, eu tenho pessoas que vão trabalhar comigo para atender aquele cliente. Então, eu gosto desse modelo, é um modelo que eu acho que paga bem. Normalmente, eu não tenho tanta experiência como funcionário, mas eu acho que, como você está dizendo, Marcelo, você pode exigir um valor elevado normalmente. Agora, sem querer me estender demais, mas já me estendendo um pouco, eu quero tocar num ponto que é você, quer seja como funcionário, quer seja como freelancer, você tentar se tornar um expert na sua área, mas de uma maneira visível que você possa dizer assim, se você está me contratando, quer seja como empresa, quer seja como cliente, provedor, você está me contratando. Eu sou esse cara aqui, eu tenho um blog, ou eu tenho código contribuído para projeto de open source, ou eu tenho código no GitHub, ou eu tenho como provar, de certa forma, se você me contratar, eu sou esse cara aqui. Então, eu quero só deixar esse ponto marcado para todos vocês, que tentar se tornar um expert na sua área e deixar sua marca, para que as empresas venham atrás de vocês e não necessariamente vocês têm que correr atrás, sabe? Então, eu quero só deixar isso aí marcado também, eu queria mencionar isso aí. Excelente dica, Aderson.
Muito Muito boa bom. mesmo. É ter o seu cartão de visita, o seu portfólio, né? Ter a sua, você ser a sua marca, né? Isso é fundamental, realmente. E vocês, Exatamente. Franzé e Nicolas? Para que você atraia, né? Então, enfim. Beleza. Vocês, Nicolas e Franzé, já trabalharam assim também como freelancer, tiro curto, um projeto bem pequeno, ou sempre foi assim contrato de longo prazo, funcionário mesmo, legalizado? Como é aí para vocês? Esse meu contrato é meio que como se fosse um freelancer, mas a longo prazo, é fixo nessa empresa, né? Então, eu nunca trabalhei mesmo freelancer, temos um projeto aqui pontual de 3 meses e agora um projeto de 2 meses, ou fazendo vários projetos ao mesmo tempo. Eu acho que, como a Aderson falou, pode ser mais vantajoso financeiramente se você consegue, se você tem aquele background numa coisa específica e você vende isso para o cliente A, para o cliente B, você coloca o seu preço, né? E você talvez tenha já seu portfólio. Eu acho interessante. Agora eu vejo muito freelancer, muito atrelado a um tipo de tecnologia mais, às vezes, de design, de às vezes website, às vezes, né? Eu geralmente trabalho mais com tecnologia um pouco mais back-end, que é uma coisa mais longo prazo, não é uma coisa, um serviço específico aqui, 3 funcionalidades e pronto. Não, às vezes eu vejo mais assim, né? Como se fosse uma parte mais de design, de front-end, que eu vejo mais, pelo menos que eu vi até agora, como freelancer, mais a curto prazo. Então, o meu contrato é como se fosse freelancer, é por hora, mas é uma coisa assim, só há 2 anos, né? Então, a ideia é ser a longo prazo. Não sei se o Franzé também é assim. No meu caso, o meu contrato também é a longo prazo. Eu já fiz pequenos projetos assim, bem rápidos, bem curtos, onde realmente eu pude cobrar bem mais caro. Mas eu particularmente não gosto muito de pequenos projetos assim, porque eu acho que talvez seja coisa minha, não sei. Acho que é um pouco mais de receio de não receber ou coisa do tipo. Então eu prefiro uma coisa mais estável, a longo prazo, e realmente, assim, quando eu pego um freelancer ou coisa do tipo, eu não tenho muito contato apesar de eu ter o contato com o cliente, mas eu prefiro estar dentro de uma empresa e tendo reunião, tipo, tem um momento ali que a gente conversa alguma besteira, brincadeira. Então, eu prefiro ter mais esse contato, porque eu penso assim, não, eu já estou trabalhando da minha casa e tal, aí eu trabalhar com um cliente, daqui a 2 meses outro cliente, aí tipo, eu perco muito mais o convívio social, entendeu? Então, na empresa atualmente que eu tenho convívio social com eles, né? Tipo, fulano tá cozinhando, aí manda a foto da comida, eu tô cozinhando, aí manda a foto da comida, entendeu? Aí, tipo, o meu chefe tava no lago pescando e ele tirou uma foto do peixe e mandou lá no Slack, entendeu? Então, tipo assim, apesar de ser remoto e tudo mais, tem esse convívio social. Então, eu prefiro ter esse convívio social, né? Tipo, ontem, meia-noite, a gente tava lá conversando e tal sobre outras coisas no áudio e um tava fazendo outra coisa. Então, assim, eu prefiro ter, primeiro, o longo prazo, por ser mais estável e tudo mais. Apesar de que nada é estável nessa vida, né? Mas eu prefiro ter, pelo menos, essa noção de que meu contrato é a longo prazo, e eles sabem também. Quando a gente começa, sei lá, um mini projeto de consultoria, 3 meses ou coisa do tipo, eu prefiro ter na minha mente que é algo para bastante tempo. E é isso, assim. Mas já fiz alguns freelancers curtos, mas não gosto muito. Não gosto muito. Joia. Você citou aí o Slack como um meio de comunicação. Que outras ferramentas vocês costumam usar no dia a dia do trabalho, como o Trello, por exemplo, para fazer um Kanban, um controle de projeto, o GoToMeeting para fazer reunião? Que tipo de ferramentas vocês usam? Lá na empresa a gente usa o Trello, o Trello para alguns pequenos, tipo uma consultoria bem rápida, porque a gente faz algumas pequenas consultorias, o GitHub 100% do tempo, o Slack, e para compartilhamento de tela a gente usa o Screen Hero, a reunião com Hangouts mesmo, e às vezes a gente usa tipo como se fosse SSH para compartilhar o terminal, mas em geral o Screen Hero é suficiente. Nicolas? Eu aqui usamos várias coisas. Por exemplo, às vezes usa muito Skype, todo mundo tem um Skype, a gente usa bastante Skype mesmo.
Às vezes, quando é de uma empresa específica, né, um projeto específico de um cliente, aí tem um Skype for Business que usa na conta dele, né, da empresa. O Slack é bem padrão também. Tem vários grupinhos no Slack lá, os canais, GoToMeeting para reunião. Eu já tive gerente querendo usar eu não sei, eu não estou lembrando o nome, era um que era para você reportar o seu daily, quando você não podia ter não tinha reunião, aí você dizia os seus blocos, né? É o J, é algum nome. Mas tem vários utilitários assim que usamos de vez em quando, mas o principal é o Slack e reunião com o GoToMeeting mesmo. Não tenho muito a acrescentar, não. Só vou acrescentar uma ferramenta que a gente usa bastante, que é o Dropbox, para compartilhamento de arquivo maior. Então, é a única coisa que eu acrescento ao que já foi mencionado. Não é para fazer deploy, não, né? Não. Documentos. Vocês usam muita coisa de integração contínua, continuous delivery, essas coisas? Aqui sim, porque a empresa é muito focada nisso, né? Tanto que muitos dos que eles chamam dos desenvolvedores, eles chamam de arquitetos, porque eles querem que tenha essa noção de melhoria contínua dos produtos. Então, todo meio que tem que ter esse modelo de branch, né? De tudo que você comita tem que passar por um pull request, aí passa por uma série de revisão, às vezes revisões automáticas e por outros desenvolvedores. Aí é feito o processo de check-in numa ferramenta de integração contínua, depois é feito deploy, né, na nuvem também. Então, assim, é sempre buscando esse processo agile de trabalhar, assim, em termos de programação, né? E linguagens, assim, de desenvolvimento? Se você for dar um conselho aí pro pessoal que quer entrar em home office, você diria o quê? Estude tal tecnologia, tal linguagem, tal nicho. Eu pergunto, como é que está o mercado, né? Quais são as linguagens que as empresas mais estão procurando, principalmente as que costumam contratar programadores remotos? O que é que o pessoal está mais usando aí para esse tipo de coisa? Ruby, Java, Python? Eu vou dar a minha opinião. É o seguinte, o Nicolas e o Franzé, eles vêm de um modelo diferente do meu. Eu trabalho mais com pequena e média empresa. Então, como o Nicolas tinha mencionado, o tipo de projeto que eu estou envolvido é muito diferente do tipo de projeto que Nicolas e Franzé estão envolvidos. Então, a gente está muito envolvido muito mais com business. A gente tem um relacionamento muito grande com o business do que propriamente código e tudo mais. Então, eu vou deixar a parte de código para o Nicolas e o Franzé responder melhor do que eu. Eu vejo assim, né? Existem empresas que querem um remoto por acreditar que o remoto é uma coisa interessante. Existem empresas que buscam desenvolvedores remotos por não encontrar naquele local, né? E aí empresas desse tipo, que eu acho que grande parte, elas geralmente procuram desenvolvedores com focado numa certa tecnologia mais específica. Por exemplo, se eu bater numa árvore e cair 10 desenvolvedores Java, mas Ruby, Python é mais difícil, né? Então, assim, eu vejo muita vaga com Ruby e vaga focada nessas tecnologias mais novas de front-end, né? Esse React, esses Angular mais novo, né? E às vezes Python também, Ruby, Java, .NET eu não vejo muito. Uma coisa que eu tenho visto muito é Go, que tá muitas vagas com Go, né? E aí, claro, você tem que saber uma stack de desenvolvimento completa, você tem que saber as práticas de programação, de deploy, AWS, Docker, essas coisas que o pessoal usa é importante. Eu acho que o Franzé trabalha com Ruby e React, então acho que é isso, né, Franzé? Você trabalha com essas coisas. Não, vai lá, pode continuar. Eu ia só dizer que eu trabalho com Java, mas assim, por exemplo, para mim encontrar outra empresa que também use a stack que eu uso, Java e Spring, é bem difícil. Eu vejo muito mais Ruby com Rails do que Java com Spring, por exemplo. Eu vejo poucas vagas mesmo, como tu falou, de Java, mas eu conheço gente, fora você que trabalha com Java também. Conheço gente também trabalhando com .NET, mas é só um cara.
remotamente. Mas, em geral, o que eu vejo bastante é Ruby, JavaScript. É o que, se fosse para dizer, eu diria essas duas. Mas também tenho visto bastante a galera contratando para trabalhar com Go. Então, acho que JavaScript e Ruby, Python também. Ruby e JavaScript seriam, acho que você teria que aprender se fosse para trabalhar. E acredito também, é sempre bom ter uma noção full stack, né? Não só do back-end, mas saber também coisas de front-end. Acho que é mais difícil se você souber só back-end e ser contratado. Mas, claro, se você realmente tiver um bom portfólio e tal, as empresas vão te achar. Eu tinha um colega, vale mencionar também, que você pode trabalhar remoto também, não só para os Estados Unidos, para outros países, mas o Brasil também está abrindo muito mais a mente para o trabalho remoto. Aqui em Fortaleza já tem algumas empresas, né, que você pode trabalhar de casa 2 dias por semana, um dia. E eu tenho muitos colegas já trabalhando também para São Paulo. Tinha um colega meu trabalhando com C++ para Brasília, por exemplo, uma coisa bem diferente do que geralmente o povo trabalha. Então, o que eu vejo também são muitas empresas abrindo o leque para o trabalho remoto, como o Nicolas falou, porque às vezes não conseguem gente ali para trabalhar com aquela tecnologia, e também porque realmente tem gente boa em vários outros lugares, às vezes a pessoa não pode ou não quer sair da sua cidade. Não tem porquê a pessoa se mudar, por exemplo, para São Paulo para ter que trabalhar com aquela determinada tecnologia. Mais ou menos isso. E realmente tem muita vaga para São Paulo. E é possível que já tenhamos empresas que já nascem remota hoje, não? Mais startups, né, que contratam. A empresa que eu trabalho nasceu remotamente. O CEO ele é de uma cidade, o CTO ele mora em outra cidade. Então, às vezes, eles vão lá, se reúnem, fazem um hackathon, né, ficam codando lá, mas a empresa que eu trabalho é totalmente remota. Se vocês forem, eu trouxe até esse livro aqui, foi o criador do Rails que escreveu, Remote, Also Not Required. É bem interessante. Essa empresa aqui, que é a deles, a 37 Signals, até onde eu sei, eles têm um escritório, mas tipo, todo mundo trabalha remoto. E já mudou o nome, tem gente trabalhando lá na Espanha. Espanha. Basecamp, exato. Que eu li aqui, lembrei. Os fundadores da 37. Então, tipo, acho que esse livro é muito bom para quem trabalha remoto ou quem quer aprender a trabalhar remoto. Ele comenta que, tipo, você trabalhar remoto é como se fosse um luxo. Não um luxo financeiro, mas você ter realmente a sua flexibilidade de eu trabalhei ali 3 horas, agora eu vou parar, vou ficar com meu filho, ou eu vou almoçar bem ali, depois voltar, né? E geralmente você também tem que se controlar, porque geralmente, no meu caso, acho que a maior parte das pessoas se termina trabalhando mais do que deveria trabalhar, né? Então, você tem que se policiar disso, né? Às vezes eu passo a semana sem sair de casa e eu paro e eu tenho que ir para academia, eu tenho que fazer caminhada, fazer alguma coisa. E eu tento me forçar a fazer essas coisas. Porque às vezes você fala, trabalho de cueca em casa, não deve trabalhar nada, vida boa e tal. Mas às vezes você trabalha muito mais do que um cara que está trabalhando aqui em Fortaleza numa empresa. Porque você ir para a empresa, não necessariamente você está trabalhando. Você senta lá, seu chefe olha, você está aqui no computador. Às vezes você não tá, ele está nem medindo sua produtividade, está medindo que você está lá 8 horas sentado na cadeira. Mas aí, você entregou alguma coisa? Então, quando eu estou trabalhando remoto, eu tenho que provar que eu estou trabalhando. Então, eu me esforço muito mais, eu fico mais tenso, digamos assim, porque se eu passar 1 dia, 2 dias e não falar um oi, assim, a galera vai dizer, pô, esse cara não está trabalhando, tá entendendo? Se eu não entregar nada, e aí, tá entendendo? Então, eu acho que não é, tipo, belezinha, assim, vida boa. É muito mais tenso. Claro que depende da empresa, mas em geral eu acredito que é muito mais puxado, digamos assim, porque se você não entregar, você não falar nada, como é que vão saber que você está trabalhando, né? E acho que a comunicação é importantíssima. Falando nisso, o Franzé levou falta essa semana na academia, hein? Eu não fui pra academia essa semana. Levou falta. Vocês malham juntos, né? Não, juntos não. Frequentamos a mesma academia. Mas eu vou com a minha esposa, o Franzé vai com a esposa dele. Tá bom. Então tá certo. Esse aí tem um nome diferente para isso aí, mas tudo bem. Bom, mas o Franzé e o Aderson ficaram devendo a apresentação de elevador, qual a melhor vantagem e a
maior desvantagem de trabalhar remoto? É mesmo. Ok, eu vou mencionar a minha. A maior vantagem é realmente, eu diria, o controle. Você ter controle do seu tempo. Você tem um controle maior do seu tempo. Eu posso pegar minha filha na escola, eu posso almoçar com minha esposa, eu posso... Enfim, como já foi mencionado aqui, eu acho que o controle do seu tempo, você é mais dono do seu tempo, eu acho. E a desvantagem, eu acho que foi mencionado também a questão de você não ter a socialização. Eu acho que você pode ajudar nessa questão da não socialização, só se socializando com seus amigos e com a comunidade de tecnologia local de Fortaleza, local de onde quer que você esteja. Eu tenho meus amigos aqui locais que às vezes, vamos para um café. Eu sei que não é a mesma coisa, não é socializar com o pessoal da empresa, mas é você socializar de qualquer forma. Então, a socialização realmente é uma questão, mas eu acho que tem como você ratificar um pouquinho essa questão. Bom, Franzé. Eu acho que a desvantagem é bem geral, a ideia do convívio social, como o Nicolas falou e o Aderson. Realmente isso é um fator muito ruim. E a vantagem para mim a trabalho remoto é o controle e também as tecnologias. Às vezes, na cidade que eu estou, determinadas tecnologias não estão em alta ou ainda a galera não está usando muito. Então, eu não queria, por exemplo... claro que eu poderia trabalhar, mas eu não gostaria de trabalhar com determinadas tecnologias. Então, eu escolho quais tecnologias eu gostaria de trabalhar e aí eu procuro vagas dessas tecnologias. Então, eu não fico preocupado porque na minha cidade não trabalho com essa tecnologia. Então, para mim, a parte de trabalhar com determinadas tecnologias é bem importante para mim. Eu diria que tem uma outra vantagem também no Canadá, principalmente para o Aderson que está no Canadá, né? No inverno não precisa botar 3 camadas de roupa para ir para trabalhar, né? Nem tirar o gelo de cima do carro. Precisa, porque eu tenho que tirar para minha esposa e para levar as crianças na escola. Precisa. Como é que tá o clima aí, Aderson? Faz homeschool. O clima está ótimo, o clima está 15, 20 graus. Uma delícia. Por enquanto tá ok. Uma delícia. Em que lugar do Canadá você tá, Aderson? Toronto. Show de Exatamente. bola. Winter's coming. Winter's coming, I know. Eu sei. Não me fale, mas o clima tá doido, o clima tá louco. Semana passada tava 34 com a sensação de 41, que é altamente como foi recorde total aqui, não sabe? Virou Brasil. Virou São Paulo. E em Quixadá aí, Nicolas? Como é que tá o clima lá em Quixadá? Cara, lá é quente sempre, né? Não tem muito pra onde correr. É complicado. O pessoal lá mas tá assim, preocupado que fez noite uma faz fria lá, deu 38 graus, não foi? Não, mas assim, vou te dizer, à noite faz... É bom, fica bom o clima. À noite fica bom, mas assim, durante o dia, de manhã até umas 5 horas é puxado. Agora à noite é bom, é melhor do que aqui. O Franzé que tá com saudade da França e do friozinho da França. Fortaleza tem uma boa temperatura também. Eu não saio muito no meio-dia, então só saio nas horas que a temperatura tá boa, então é bom. Isso é uma boa dica, viu? Tá joia. É isso aí, acho que já estamos partindo aí para um fechamento, né? Aqui. Eu queria agradecer aí a todos, né, os participantes aí do nosso talk aí. Marcelão, nosso DevMan, Aderson, nosso correspondente no Canadá, Franzé, Nicolas, muito obrigado pela participação, pela essa conversa divertida, e eu espero que ajude aí muitos colegas, muitos alunos, muitos estudantes, muitos profissionais que têm curiosidade sobre home office e que querem, né, trabalhar em home office ou estão pensando, ou aqueles que nunca pensaram, mas que podem vir a trabalhar dessa forma. Então, meu sincero agradecimento de coração, né? Agradeço aí a participação de cada um de vocês e deixo aí o microfone aberto para a última mensagem aí, mensagem final de cada um de vocês. Beleza, vou começar aqui. Só para finalizar, isso aqui é o futuro, gente, não tem outra realmente. O importante no Brasil, normalmente, é desenvolver a língua e você não precisa sair do seu local para trabalhar. Como os meninos estavam falando, você não precisa. Você pode trabalhar de onde você está, mas precisa desenvolver a língua.
se você quiser trabalhar e ganhar em dólar também. Eu concordo com o Ardesso. Eu queria dizer que também o trabalho remoto é o futuro. É o que eu vejo bastante por aí e acho que a maior parte dos desenvolvedores tendem a querer trabalhar remoto, não por dinheiro, mas por conta dos benefícios que isso traz, da sua flexibilidade. E acho que no nosso trabalho de programação, se você trabalha com isso, não precisa estar presente lá para ter que enviar coisas para programar. Acho que é isso. Nicolas. Eu queria agradecer o convite e dizer que eu estou à disposição aí sempre que vocês quiserem, se alguém tiver alguma dúvida ou alguma coisa e saber. Não diga isso que nós vamos perturbar de novo. Tá contratando... Não, pode ficar à vontade. Se alguém tiver interesse, alguma coisa, a minha empresa ela sempre está contratando muitas pessoas, é uma demanda muito alta mesmo. E assim, remoto realmente te dá várias vantagens que se você souber usar, eu acho que a sua vida social fica muito melhor com família, né, com tempo que você tem para você, para estudar. Geralmente você trabalhar com coisas diferentes, né, mais atualizadas. Então, assim, eu recomendo bastante. E, claro, com aquelas coisinhas que a gente pontuou, que você tem que ter disciplina, que você tem que ser comprometido com o seu trabalho, né, e ser independente. Então, acho que é isso. Show, galera. Eu queria publicamente agradecer aí o Aderson, principalmente, né? Que o Aderson é um dos inspiradores do Antena Dev. Vou dizer que é o padrinho, né, do Antena Dev. Tem nos ajudado muito, tem nos inspirado. Então, valeu, Aderson, por toda a força valeu aí, que você tem aí, nos dado, todas as dicas, né? O Aderson também tem um canal, né, no YouTube. Se o Aderson quiser falar um pouquinho aí do canal dele... Pode fazer o jabá. Beleza. Tá bom. É rapidinho. É inglês. É bom pro pessoal treinar, né? Exatamente. Serve para o pessoal treinar. Então, toda semana eu entrevisto alguém, quer seja um cliente, quer seja um provedor, que tenha experiência com outsourcing. Outsourcing, na realidade, o que a gente trabalha, o tópico que eu escolhi é trabalho remoto. Trabalho remoto é a base do outsourcing, do tópico que eu cubro no podcast. E eu converso com pessoas, desde fundadores de empresas de inteligência artificial que trabalham com inteligência artificial e com pessoas, outsourcing, até um assistente virtual que trabalha da sua casa, no final do mundo, lá nos Estados Unidos, ganhando seu dinheirinho. E, tudo em volta do tópico de outsourcing. Então, é isso aí. Aderson.com é o podcast. Fica a dica. Franzé tem uma dica também, tem, Franzé? Sim, a empresa que eu trabalho, quem gostar de querer aprender, por exemplo, Rails e tal, a gente faz conteúdo, né, sobre Rails, React, Elm, Elixir, vai entrar de Go também. Então, quem quiser dar uma olhada lá, dailydrip.com, só chegar e estudar e aprender. Nicolas, tem uma dica aí pra galera? Quer fazer o seu jabá também? Não, eu não tenho nenhuma coisa assim para divulgar. Eu divulgaria só a minha empresa mesmo, que eu vejo cada vez mais brasileiros entrando, tem sido bem vantajoso, é crossover.com. Você pode ir lá na internet, lá tem as vagas, os valores. Quando eu entrei tinha cerca de 20 pessoas, a gente tinha um grupo, hoje tem mais de 100. Então, poucas pessoas falam mal, realmente o pessoal gosta e tem pouca informação. Então, se alguém tiver de novo alguma dúvida, quiser tentar, eu acho bem vantajoso. Show de bola. Show, galera. Muito obrigado. É isso aí. Valeu, galera. Obrigado aí pela disponibilidade de vocês, pelo tempo de vocês, por toda a nossa interação, mesmo antes aí na preparação da gravação aí do episódio, nos dias de montagem de pauta. Foi muito legal interagir com vocês e eu acho que vocês realmente contribuíram muito, tem muita informação, muito conteúdo de qualidade nesse vídeo e acho que vai ajudar bastante aí o nosso público. E obrigado e parabéns por participarem do nosso primeiro episódio de entrevista aqui do Antena Dev. Vai ficar na história, né? Brigadão de coração. E obrigado a você que está assistindo aí o nosso canal. Dê o like aí, compartilha, faz o comentário, deixa suas dicas, suas sugestões também. Vamos interagir em todas as nossas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram.
aqui no YouTube mesmo. Tem o nosso blog também lá no antenadev.com.br. Compartilha lá, vamos conversando e a gente vai se juntando, vamos aumentando aí a massa e engrossando o caldo aí do canal, beleza? Marcos Cruz, né? Marcos Cruz. Um amigo mala. Um amigo mala, marca negada aí. Valeu, galera. Obrigado. Até mais. Um abraço. Até logo. Um abraço. Vou ajustar aqui os últimos detalhes. Já tá gravando? Tá gravando já. Beleza. Posso começar? Vou Quer que abrir eu logo, comece? cara. Joga duro aí, Zé. Bom, vou começar logo, hein, galera. Espera aí que eu tô nervoso. Deixa eu ver se tô cheiroso. Coisa boa, Zé, coisa boa é não ser o host, sabe? Coisa boa é ser só participante. Você pode só sentar, relaxar e deixar o Zé